pouquinho cedo, já levanta cedo a semana toda, né? Durante toda a semana. E levantar cedo no domingo também pode ser um pouquinho pesado para o corpo que não está acostumado, mas transforme isso num momento de adoração ao Senhor e deixe a alegria tomar conta da sua vida. Assim como nós cantamos com o coral as melodias que vão lá no fundo do nosso coração, que exaltam ao Senhor, que magnificam o nosso Deus, que a sua expressão, a sua condição física e emocional aqui também sejam por si só uma adoração, um reconhecimento dos feitos do nosso Deus, nas implicações da nossa maravilhosa graça completada na ressurreição, a ascensão e aguardando então a consumação, quando nós também seremos ressuscitados para a glória de Deus e para o nosso gozo eterno no Senhor. Eu quero, neste momento, informar a todos que, como todos sabem, né, eu sou daquele que gosta de usar a minha caneta e o meu papel. E tenho usado os meus cadernos para apenas algumas anotações, não são sermões todos escritos, né, mas os direcionamentos. E já há muito tempo eu não compro caderno para fazer isso. Sempre tem alguém da igreja me doando. E tem filas, você não sabe disso, mas tem filas. Quando eu ganhei o penúltimo, eu estava começando um outro. E aí ganhei aquele penúltimo, logo em seguida ganhei esse aqui, da UMP da nossa igreja. E não só este aqui, mas antes desse aqui eu tinha ganhado um do nosso irmão Anderson e Elaine também. Então eu precisava terminar o outro, entrar no que o Anderson e a Elaine nos deram, depois para esse aqui, e tem mais um já na fila, está guardado lá para os próximos. Então tem que pregar mais. Estão vendo que eu tenho que pregar mais para escrever mais meus sermões. Então eu ainda disse para os meninos aqui, né? Hoje, primeiro dia da semana, a ressurreição também mostra um novo estado, início de novo estado, e estou iniciando um novo caderno de sermões, tá bom? Muito bem, queridos irmãos, vamos para a nossa meditação. Nos alegramos que eu sei que tem irmãos conosco, eu sei que a nossa irmã Lindonora está conosco, ela manifestou no grupo aí, sempre participando conosco. Um abraço muito apertado e muito fraternal para a nossa irmã e para todos que estão conosco também na transmissão. Que a graça do nosso Deus seja com o coração de vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. E eu quero, para que você exercite um pouquinho o seu físico e também transforme o seu emocional, coloque-se em pé. Aproveite e já dá uma esticadinha, porque isso faz bem para dar uma acordada, que você vai passar aí alguns minutos meditando na palavra do Senhor comigo. Eu quero convidá-lo a abrir comigo e ler comigo. Eu estarei lendo em voz audível e a igreja silenciosamente. 1 Coríntios 15, 20 a 28. O título sugerido aqui é Cristo, as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 a 28. Encontramos o que iremos ler agora. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo em todos.
Repetindo, para que Deus seja tudo em todos. Os irmãos podem se assentar. A ressurreição de Cristo e suas implicações. Eu quero convidá-lo agora a um desafio maior do que você possa imaginar. Você vencer realmente o momento de ter acordado muito cedo, e a meditação nesta hora normalmente vai nos prender ou talvez possa nos trazer um pouco de sono. Eu quero que você ore ao Senhor para que isso não aconteça e mergulhe comigo nesse texto, porque tem muitas lições desafiadoras, encorajadoras, animadoras, vivificantes nesse texto. Ore ao Senhor, curva sua cabeça neste momento e fale com Deus, em nome de Jesus. Olhe, Senhor, para cada coração que se curva diante de Ti nesta manhã. Olha, ouça e atenda. Assim como temos sido edificados desde o momento que aqui entramos, que continuemos, a Deus, agora na exposição das Sagradas Escrituras. Pedimos-te, Senhor Deus, que graciosamente edifique o nosso coração, transforme o nosso ser, aperfeiçoe-nos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Alegro-me em vê-lo aqui nesta manhã de domingo, de comemoração do domingo da ressurreição, ou da ressurreição do Senhor Jesus. O mundo não entende a alegria contida no coração do crente. Ele não sabe o que nós sabemos, não vê o que vemos e não tem as convicções que nós temos. As coisas espirituais não se podem ser interpretadas ou entendidas pelos naturais. Somente no Espírito as coisas espirituais são entendidas. A ressurreição de Jesus para o mundo se resume apenas no contexto do comércio, no contexto das tradições, no contexto do entretenimento. E aí envolve tudo aquilo que o mundo pode oferecer, que ao invés de edificar e trazer o real sentido da ressurreição ou domingo da Páscoa, traz sim um desmoronamento da mente quando muitos ingerem substâncias que alteram o juízo. Muitas contendas são surgidas por causa ou como efeito destas ingestões. E também muitos problemas, às vezes até mesmo no comer e comer muito. Muitas pessoas olham para as datas festivas, e esta principalmente, para dirigir-se apenas a uma satisfação do corpo físico. E isto tem sido, sim, um erro, um equívoco. Não que não possamos aproveitar a data, a oportunidade de reunir em família e nos alegrarmos em família, mas o que realmente interessa para o povo de Deus é que esta comunhão em família seja com cunho espiritual voltado para o sentido real da ressurreição de Jesus. Para nós, os crentes, a ressurreição de Jesus, ela é carregada de implicações direcionadoras para a nossa vida toda. Elas norteiam a nossa caminhada e ela é a nossa esperança. O texto em tela é uma defesa e ensinamento a respeito da ressurreição de Jesus para mostrar a base da nossa ressurreição. Como eu tenho dito, muitas pessoas usam principalmente para fundamentar os dons espirituais a carta de Paulo aos Coríntios.
principalmente a primeira carta. E a igreja de Corinto, ela não é o melhor modelo como igreja. Os escritos de Paulo, as normatizações sim, mas o estilo da igreja não. E um dos problemas entre tantos, como por exemplo, o pecado em que um filho estava possuindo ou mantendo relações sexuais com a madrasta, você tinha pessoas que viviam brigando entre si, não, eu pertenço a Paulo, não, eu pertenço a Apolo, não, eu pertenço a Pedro, não, eu não pertenço a ninguém de vocês, não preciso de vocês, eu vou direto, eu sou de Cristo. Essas contendas, essas brigas que muitas vezes nós encontramos hoje denominacionalmente. Ah, não, eu sou presbiteriano é melhor. Não, eu sou batista é melhor. Não, eu sou maranata é melhor. Não, eu sou assembleia, aqui tem mais vida. Aqui Deus fala, ali Deus não fala. E essas brigas continuam também hoje. E nós precisamos olhar para esse texto e mostrar que a palavra de Deus normatiza, ela conserta, ela direciona, ela repreende, ela ensina como deve ser a vida da igreja de Cristo e não uma denominação. E aqui o que estava acontecendo, entre outras coisas, é que o povo estava dizendo que não havia a ressurreição. Morreu e acabou. E Paulo vem descrevendo isso desde o primeiro versículo a respeito da ressurreição. E quando ele vai falando sobre a ressurreição, ele faz algumas afirmações. Se não há ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes. Olha o versículo 19, como ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a literalidade aqui, você pode também traduzir assim: somos dignos de dó. Dignos de dó. Por que razão? Porque se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, não há sentido de vida. E ele começa o versículo 20 com uma conjunção adversativa, apontando para a afirmação. De fato, ele diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E a partir desta afirmação, nós vamos descrever algumas lições que são práticas e encorajadoras para a nossa vida. E o meu desejo é que o Espírito Santo, ele paire dentro de você, ele mova dentro de você, ele trabalhe a sua intelectualidade e também a sua emoção, o seu coração e a sua natureza, para entender a palavra do Senhor. Então, lhe convido mais uma vez, reforço o convite a mergulhar comigo nesse texto para as riquezas que nós temos aqui para a nossa edificação. O primeiro assunto que eu quero tratar sobre a implicação da ressurreição é que a ressurreição de Cristo é um acontecimento com resultados eternos. A ressurreição de Cristo é um acontecimento com resultados eternos. A expressão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esta afirmação contrária ao que ele havia falado antes, se Cristo não ressuscitou, agora ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou. E a expressão, ou o fundamento para que a ressurreição tenha resultados eternos, está na forma gramatical que Paulo usou. O verbo ressuscitou está no chamado tempo perfeito. E no tempo perfeito, no original, tem uma ideia não simplesmente de algo realizado e bem feito, mas é algo que é feito no passado e que tem os seus efeitos continuados com tudo aquilo que ele propôs a fazer. O tempo perfeito significa ênfase nos resultados permanentes dos acontecimentos. O que significa aqui que o apóstolo Paulo está dizendo na maneira de escrever, seria como você dizer, por exemplo, eu fiz ou estou fazendo. Muda completamente o entendimento do que está sendo explicado. Eu fiz é algo do passado. Estou fazendo é algo que eu fiz
faço e ainda farei. A expressão aqui é uma expressão de algo que foi realizado realmente no passado, mas que os princípios, os efeitos são renovados constantemente, são dirigidos constantemente. Nós temos na palavra de Deus algumas pessoas que ressuscitaram. No Antigo Testamento, por exemplo, a filha, ou melhor, o filho de uma viúva, que Deus usou Elias para ressuscitar. O filho da mulher sunamita, que Deus usou Eliseu para ressuscitar. O homem que estava sendo levado para ser sepultado, e quando seu corpo tocou os ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou. No Novo Testamento você tem o filho da viúva de Naim, você tem a filha de Jairo, você tem Lázaro, você tem Dorcas, você tem Eutico, você tem também alguns mortos que ressuscitaram na ressurreição, na morte, melhor dizendo, do Senhor Jesus Cristo. São pessoas que foram ressuscitadas na história, registradas na Bíblia, mas todas elas ressuscitaram e morreram novamente. Lembro-me que ainda adolescente, um senhor não crente me fez essa pergunta. Bom, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele voltou a morrer? Sim, ele voltou a morrer. Ele morreu novamente, porque ele era humano. Mas na questão aqui relacionada de Jesus como humano e divino, e essa ressurreição, o caráter eterno, não há aqui nenhuma expressão relacionada a poder morrer novamente. Se você olhar o capítulo 15, nós temos aqui algumas informações sobre a ressurreição de Jesus, sendo na negativa ou na positiva, e todas elas estão no chamado tempo perfeito. Ou seja, Paulo usou, no capítulo 15, usou todas as ênfases para dizer a ressurreição de Jesus tem um caráter na sua realização, e todo o preenchimento dos resultados dessa ressurreição continuam para a eternidade. O assunto é continuado, os resultados são continuados. No versículo 4, quando ele diz e que foi sepultado e ressuscitou, está no tempo perfeito. Os versículos 12, 13 e 14, você encontra, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou, também tempo perfeito. Versículo 13, e se não há ressurreição de morte, então Cristo não ressuscitou, também está no perfeito. 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, está também no tempo perfeito. No versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, também está no tempo perfeito. E se Cristo não ressuscitou, no versículo 17, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados, também ressuscitou, está no tempo perfeito. E o que nós acabamos de ler, mas de fato Cristo ressuscitou, está no tempo perfeito, apontando então para a ênfase nesta perfeição, um sacrifício com uma ressurreição cujos resultados têm um parâmetro eterno. Sendo assim, você pode descansar no Senhor, porque você está seguro nesta ressurreição, que sempre terá o suficiente para nos elevar no último dia. Outra expressão muito importante que também nos faz entender a eternidade da ressurreição de Jesus está no termo primícias. Olha o versículo 20 novamente, segunda parte, sendo ele as primícias dos que dormem. Sendo ele as primícias dos que dormem. Quando nós olhamos para esta expressão, figura, primícias, enfatiza para a nossa vida, enfatiza para nós duas coisas importantes. Esse princípio usado, preste atenção muito nisso aqui, isso é importante você entender. A primícias tem a ver com algo, um ato cerimonial em que todo produtor, ao iniciar a sua colheita, pegava os primeiros feixes, os primeiros frutos e levava-os como oferta ao Senhor. Isso quer dizer que
o que está acontecendo, tanto a vida do produtor, quanto o terreno que ele está plantando, quanto o que ele plantou, o germinar das sementes, o crescimento e a produção, é um reconhecimento que é algo que vem do Senhor. É uma consagração da colheita. Era como se, levando a colheita, os primeiros frutos, você estivesse consagrando todos os restantes da colheita. O segundo aspecto aqui importante é que essas primícias, como é primícia, vem de primeiro, significa que tem mais. Se fosse único, não teria mais. Mas quando você diz primeiro, naturalmente tem que ter o segundo, ou pelo menos a perspectiva do segundo. Daí então você olhar a um termo muito interessante no Novo Testamento relacionado a Maria. Diz o seguinte, que ela, quando nasceu Jesus, deu à luz, Jesus é o filho unigênito do Pai. Unigênito, mas Maria deu à luz ao seu filho primogênito, ou seja, nasceu Jesus como primogênito, depois tem que ter mais filhos, porque primogênito significa o primeiro, unigênito significa o único, e primícias significa que tem mais, é mais produção, e ele então vai dizer isso aqui, ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Significa que assim como ele ressuscitou, todos ressuscitarão, e nós, os filhos de Deus, ressuscitaremos no mesmo espírito que ele foi ressuscitado, porque o fruto que foi à frente como primícia não é diferente dos outros frutos colhidos. Isso também implica na eternidade dos resultados da ressurreição do Senhor Jesus. Então, a ressurreição de Jesus é um acontecimento com resultados eternos. A segunda lição, a ressurreição de Cristo desfaz o poder da pena do pecado. Versículos 21 a 23, você pode olhar aí, você encontrará estas afirmações dirigidas. Primeira coisa, quando você lê aqui no versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bom, aqui eu quero traçar com você aqui um pensamento a respeito disso, porque nós podemos voltar lá no jardim. Voltar em Gênesis capítulo 2, versículo 17. E lá diz que se comer da árvore do fruto que eu disse para não comer, certamente morrerás. Esta morte, ela implica em algumas coisas importantes. Primeiro, a falta ou a ausência, o rompimento da paz com Deus. O relacionamento do homem com Deus é rompido. Não há mais alegria na presença de Deus. Não há mais alegria porque o pecado tirou a alegria do coração de Adão e Eva e tirou também a alegria do coração de todos nós que nascemos. Nós perdemos a intimidade com Deus e agora o poluído, o maculado, o pecador, ele não pode mais ter acesso ao jardim do Éden, local de perfeição, onde ali estavam os nossos primeiros pais criados santos e felizes, na presença do Deus Santo. Não pode mais entrar. E nós fomos conduzidos a esse estado de vida na representatividade do nosso pai, primeiro pai, Adão. Todos nasceram de Adão, e nascendo de Adão, nasceram pecadores, contaminados, e por causa de Adão, um só, não apenas Adão como pessoa, mas por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, e nós nascemos em pecado, nós somos concebidos na iniquidade e em pecado, nós somos
perdidos, nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim como somos pecadores porque nós nascemos de Adão, para sermos vivificados na ressurreição de Cristo, também temos que nascer nele. Por isso, a ressurreição só tem valor e princípio produtivo para a eternidade na nossa vida, na vida daquele que crê no Senhor Jesus. E também, esta morte causada pelo pecado, ela é uma morte espiritual e não dá para separar a morte espiritual, separação de Deus, a falta de paz com Deus, e morte física, sofrimento espiritual, sofrimento físico, não dá para separar. Na verdade, a morte física biológica faz parte da morte espiritual. Por causa da separação com Deus, veio o sofrimento, o rompimento da vida biológica também. E aí, ela traz consigo o sofrimento pessoal da morte. Ninguém quer morrer. Todos nós lutamos para não morrer. Todos nós lutamos para buscar a nossa saúde, nós lutamos para manter a nossa vida. Por isso, nós vamos até os hospitais, por isso nós buscamos os profissionais da saúde, por isso até ingerimos medicamentos que nós sabemos que às vezes irá fazer até mal para outra coisa, mas nós necessitamos dela, nós lutamos por aquilo. Conscientemente, nós estamos sempre buscando a vida, porque nós não nascemos para morrer. Mas não é só isso, porque há um caráter condenatório na morte. Porque a morte põe fim às oportunidades. Agora aqui, você que me ouve também na transmissão, agora aqui nós temos a oportunidade do arrependimento. Nós temos a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor. Nós temos a oportunidade de tomar uma nova decisão. Nós temos a oportunidade agora, os homens, de assumir a sua casa espiritualmente e dizer, não, a partir de agora, eu sou o sacerdote da minha casa, do meu lar, eu vou agora dirigir a minha vida, a minha família na presença do Senhor. A mulher pode tomar uma decisão a partir de agora e dizer, não, eu tenho feito algo também que não compete a uma mulher cristã, vou mudar a minha vida. Os filhos referente aos pais, os pais referente aos filhos, nós precisamos mudar e podemos mudar agora. Mas a partir do momento que nós morremos, sela, você não pode fazer mais A nem B, você não pode mais tomar decisão. Se você morreu com Cristo, céu; se morreu sem Cristo, condenação eterna. Então a morte, ela traz também esse sofrimento, porque nós todos sabemos o caráter condenatório ou de juízo que ela estabelece para a nossa vida. Ainda mais, este sofrimento é o sofrimento, passamos pelo sofrimento da própria enfermidade como instrumento da morte. Às vezes dores, às vezes o definhamento, mas de qualquer maneira, todos nós sofremos algo na hora da nossa morte, físico, emocional, mas ainda mais, nós também temos a tristeza que causa naqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Como nós choramos quando alguém chegado a nós é recolhido pelo Senhor, faz muito mal para nós. E é muito comum isso, porque faz parte do pecado. A ressurreição de Jesus também tem esse caráter implicatório. Ele também lança fora esta dor, ele ameniza essa dor, quando ele aponta que, embora a morte possa ter surgido, a morte vem como a pena do pecado é a morte, e ela traz consigo todo esse sofrimento. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E aí vai dizer aqui que aqueles em Adão morreram, mas em Cristo são ressuscitados. Paulo usa essa expressão também em Colossenses 3, quando ele fala a respeito da ressurreição, dizendo, se fossem ressuscitados com Cristo, uma vez que fossem ressuscitados com Cristo. Então, assim como nós morremos em Adão, nós temos que estar em Cristo, e na ressurreição de Cristo, nós somos ressuscitados. Olha a expressão que ele usa no termo aqui, vivificados. E aqui é o seguinte, ela começa no corpo mortal. Nós recebemos a vida eterna num corpo que ainda morrerá. Isso é muito importante. Não é só a ressurreição,
mas nós somos vivificados, porque nós morremos em Adão, no pecado, e somos vivificados agora, aqui. E a garantia disto é que Cristo ressuscitou. Então seremos também ressuscitados. A nossa morte será matada, foi exterminada por Cristo na cruz. E nós ressuscitaremos. É isso que ele está dizendo. E ele fala aqui uma expressão muito interessante, quando ele fala no versículo 23, na sua vinda. É interessante porque ele está tratando Jesus como rei. Porque a expressão usada aqui, parousia, era normalmente uma expressão para uma visita real. Quando o rei fosse a algum local, o rei fez uma parousia, ele estava presente. E os cristãos então tomaram isso para dizer que a vinda do Senhor Jesus, Paulo usou aqui, para dizer que a vinda do Senhor Jesus é a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Cristo, ele é o primeiro, diz aqui no texto, no versículo 23, ele é o primeiro na ressurreição. Ele é o primeiro. E aqui o termo usado para ele ser o primeiro, versículo 23, cada um, porém, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo a sua vinda. Na sua ordem aqui, é um termo usado, que era usado para a questão do exército, primeiro destacamento, segundo destacamento. Então, era uma questão estratégicas. Paulo usa esse termo oriundo do militar para dizer que Cristo é o perfeito e ele ressuscitou o primeiro, e na ressurreição dele, então os demais serão ressuscitados. Eu quero ainda mostrar, nós já falamos sobre a ressurreição de Cristo como um acontecimento, como resultados eternos, e depois sobre a vitória sobre as penas da morte. Agora eu quero falar sobre o último ponto. A ressurreição de Jesus tem efeito progressivo de julgamento a todos os poderes contrários. E aí vai do versículo 24 ao versículo 28. Jesus anulará completamente qualquer operação das forças das trevas, tornando-os inoperantes. O seu ministério, morte e ressurreição, e domínio na terra e no céu, se dará até o dia da consumação, tendo como desfecho final a vitória sobre a morte. Eu quero que você agora pare um pouquinho, por favor, e pense comigo, porque isso aqui é muito importante. Você tem a entrada do pecado no mundo, instigado por anjos caídos, que convencem Eva e Adão ao pecado, e aí então um convence o outro convence o outro, e entra o pecado com toda a sua maldição. E dentro dessa maldição você tem um príncipe. Ele é chamado de príncipe das trevas. Ele é chamado de o príncipe deste mundo. Ele é chamado do diretor de todas as maldades que existem na face da terra. Embora ele não seja o responsável sozinho, mas por causa dele e o pecado da queda, agora existe um sistema corrompido, e esse sistema corrompido, ele é dirigido por uma natureza corrompida. Então você tem um príncipe das trevas, um líder espiritual das trevas, mau. Você tem um sistema com um ajuntamento de pessoas que também são dirigidas por esses poderes, e você tem uma natureza caída
individualmente. Cada indivíduo nasce com esta natureza. E essa natureza caída, juntamente com o sistema da comunidade ou dos seres humanos juntos, todos eles são submetidos ao príncipe das trevas. E é este príncipe das trevas que induz. E o pecado entrado no coração do homem tem um efeito muito estranho, porque quando Satanás ele aponta a você algo que ele chame para o pecado, você não tem resistência. Se você não tem Jesus, aquele que não tem Jesus, não tem resistência, pelo contrário, ele tem prazer na prática do pecado. É como você jogar uma carne que está apodrecida, mal cheirosa, que não dá para ser consumida, jogar aos urubus. Você sabe que a carne está estragada, está mal cheirosa, a carne está imprópria para consumo, mas para o urubu a sua natureza é aquilo, então ele vai com prazer naquela carne que está apodrecida, estragada. Assim é o coração do homem sem Jesus. Satanás mostra o estragado, o sujo, o pecaminoso, e ele tem prazer de se afundar naquela desgraça. É como você colocar lavagem, é como você colocar restos de comidas azedas, é como você colocar comida estragada e soltar os porcos. Eles vão com prazer para o coxo, eles vão com prazer para aquelas comidas, porque é a natureza caída deles. O pecado causou isso e nós, sem Cristo, vivemos obedientemente, comendo das podridões que Satanás tem colocado. Mas o Senhor Jesus veio para solucionar este problema. Ele veio para eliminar, para destruir este problema. Olhe comigo o versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo potestade e poder. Destruído aqui é justamente o sentido de tornar-se inoperante. Tira-lhe as forças, o poder, ele não tem mais poder para executar aquilo que ele veio para executar, porque convém que ele reine. Ele quem? Jesus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus já reina, a igreja já reina com o Senhor aqui e agora. Não precisa esperar 1000 anos para isto, ela faz aqui e agora, neste momento. Cristo reina. O Salmo 2 diz isto. Olha só o que o salmista relata como uma profecia. Ele diz o seguinte, versículo 6 em diante: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. O que está acontecendo aqui é que o ministério de Cristo está progressivamente tomando conta de todo o governo das trevas. Embora ainda haja poderes, forças, maldades, isso está sob o domínio do Senhor, e é só uma questão de tempo. E então, como ele disse aqui, e então virá o fim, na sua vinda, selará, exterminará todo o poder das trevas, pois ele reinará. E ele colocará gradativamente, não que ele não tenha poder para fazer isso no estalo, mas a cada momento que ele vai exercendo o seu governo. Olha-se para o poder de Satanás, que Deus lhe concedeu. Olha-se para o poder do sistema corrompido. Olha para o poder da sua natureza, mesmo agora convertido, quão difícil é derrotá-la. E à medida que o Senhor manifesta esses poderes,
ele vai mostrando: eu tenho poder soberano sobre eles. Satanás sabe disso, talvez mais do que muitos da igreja. É por isso que ele está furioso, e cada dia mais furioso, porque ele sabe que é menos uma braçada na corrente daquele que segura o cão. Ele vai puxando, até chegar o momento de exterminar o cão. E Satanás é este cão na corrente de Jesus. E gradativamente a igreja vai crescendo. Aqui em Nova Brasília, a igreja vai crescendo entre os ciganos, a igreja vai crescendo entre os indígenas, a igreja vai crescendo entre os quilombolas, a igreja vai crescendo entre os ribeirinhos, a igreja vai crescendo na Coreia do Norte, a igreja vai crescendo na Albânia, vai se reformando, e à medida que ela vai invadindo as etnias, o Senhor vai mostrando o seu domínio sobre as etnias, e isso será consumado no último dia, na garantia da ressurreição do Senhor Jesus. Olha o que ele diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, tudo está sob o domínio do Senhor. Não fique preocupado, não se assuste, o Senhor tem o governo de todas as coisas, o Senhor governa todos os presidentes das repúblicas que já passaram na nossa nação, aqueles que se aproximam mais da Bíblia ou se distanciam mais da Bíblia, aqueles que têm princípios cristãos, aqueles que não têm princípios cristãos, não importa, sejam os presidentes, sejam os ministros, sejam os deputados, sejam os senadores, sejam os governadores, sejam os deputados estaduais, sejam os prefeitos, sejam os vereadores, qualquer autoridade, qualquer um que se levante, seja a favor, seja contra, está sob o domínio do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele não foi vencido pela morte, porque ele ressuscitou para ser exaltado como Senhor, diante de quem toda língua confessará, todo joelho se dobrará e anunciará que ele é o Senhor. E ele diz: quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui ele está dizendo algo muito importante que nós precisamos entender. O que significa isso? Significa que Deus, o Filho, ele é inferior, ele é menor? Não, ele está dizendo aqui da missão, do ministério. Ele está dizendo que o Filho recebeu um ministério antes da fundação do mundo, na eternidade. Se você olhar comigo, Apocalipse 13, versículo 8, nós encontraremos a respeito da besta, aqueles que se curvarão diante da besta, mas tem um enunciado aqui bastante interessante: e adorá-la-ão, referente-se à besta, né? Os homens adorarão a besta. Quem quer adorá-la-ão? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo está programado, determinado antes da fundação do mundo. Então o Senhor disse, Deus, na Trindade, nas três pessoas, fizeram então a aliança, e essa aliança era composta de o Filho se encarnar, sofrer, morrer, ser humilhado, massacrado, crucificado, receber a ira de Deus, o Pai, ressuscitado, glorificado, e a igreja entrar nas etnias onde até então, antes de Cristo, não se podia. As nações estavam amarradas, presas ao domínio de Satanás. E o Senhor Jesus veio para desatar ou amarrar Satanás. E quando ele amarra Satanás, não significa que Satanás não tem mais poder de indução. Diminuiu a sua astuciedade? Não. Mas o que acontece é que Satanás agora tem seu poder limitado de proibir que as nações se convertam ao Senhor.
Eis aí o milênio. E o Senhor vai fazendo gradativamente, em que aqui uma família é alcançada pela graça de Deus e é salva. Ali outra, no outro lado do mundo outra. Pessoas de nacionalidade diferentes, de etnias diferentes vão se convertendo, o que não podia. E assim o reino vai crescendo, vai se expandindo, vai tomando espaço. E quando alcançar a determinação de Deus, o Senhor agora pega a todos, não só os eleitos, não só os que se converteram, mas pega a todos e os coloca de joelhos perante o Senhor Jesus, até mesmo aqueles que ultrapassaram na cruz. Pilatos se curvará diante do Senhor Jesus. Caifás se dobrará diante do Senhor Jesus. Herodes se curvará diante do Senhor Jesus. Caim se curvará diante do Senhor Jesus. Nabucodonosor se curvará diante do Senhor Jesus. Porque ele sujeitará a todos. E todos se curvarão. Só que aí será tarde. Os eleitos já se curvaram e vão para a nova terra e novo céu. Os que pecaram e não se arrependeram se curvarão, reconhecerão e ainda assim serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. E então o Senhor Jesus entrega, sujeitando-se, no sentido de entregar a sua missão completada. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento e com todo o seu caráter julgativo, ela não mais existirá. Aleluia. Essas são as implicações do sacrifício, da ressurreição de Jesus na cruz. Celebremos hoje com alegria um acontecimento perfeito, com resultado permanente, que nos consola quanto aos nossos que partiram em Cristo e garante o nosso reencontro. Já pensou nisso? Aquele seu familiar que partiu no Senhor, você o reencontrará, porque Cristo lhe garante isso na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo foi suficiente para nos fazer vencedores sobre todas as maldades do pecado, desde o sofrimento físico e mental, como o maior problema do homem, a separação de Deus. Nós passamos por eles. Nós passamos por eles, assim como todo mundo. Choramos. Mas nós choramos com uma convicção, que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque Cristo ressuscitou para garantir uma nova vida para aqueles que creem nele. E nós cremos, amém? A ressurreição de Cristo torna operante as forças espirituais plantadas em nós e, ao mesmo tempo, ele torna-se vulnerável e vai destruindo gradativamente os poderes das trevas, até chegar o momento em que não haverá mais operação das trevas. Sabe essa natureza chata que muitas vezes aflora em nós para o nosso pecado? Então, ela será também inoperante. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo nos conduz certeiros para um retorno ao primeiro estado de nossos pais, ou seja, uma vida de santidade, de intimidade, de pleno contentamento no Senhor, sem culpa, sem mancha, sem pecado. E uma vez ressuscitado e encontrar com o meu Senhor, com o nosso Senhor, nós não precisamos mais
pagar plano funerário, pagar plano de saúde, correr atrás do SUS, ficar na fila, porque tudo isso, toda a consequência do pecado, como pena, foi cobrado em Cristo e foi destruído. Aí haverá consumação, algo perfeito. Estaremos para sempre com o Senhor. Todos glorificados, adoraremos ao Senhor, porque Ele vive. Ele vive. Nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor agora. A Santa Ceia traz essa mensagem de esperança. A Santa Ceia traz essa mensagem de esperança. Após a Santa Ceia, os presbíteros ou subirão aqui, eu acho que fica melhor subir aqui, e as crianças nos conduzirão no encerramento para cantarmos Porque Ele vive. Convido os presbíteros presentes para que tomem lugar aqui para a ministração da